mas muito Tem alguma diferença básica no contábil, ok, mas no jurídico, assim, tem alguma diferença básica, as diferenças principais entre um regime e outro? Assim, elas vão ter toda uma interseção com o contábil, né? A diferença é, basicamente, no simples. Porque você tem gradações, a gente bota o simples, o lucro presumido e o lucro real. No simples você paga tudo de uma vez só, né? Você pegou o faturamento, aplicou a alíquota e acabou. Muito embora a legislação venha criando tributos pagos separadamente. O pessoal do anexo 4 lá, nós, da advocacia, a gente paga ali e tem que pagar o INSS patronal por fora. Deixa eu dar uma dica para vocês. Isso é uma dica para vocês, advogados. Conselho Federal, não é conselho, né? A Ordem Nacional, É federal, né? O Conselho Federal da OAB. A Ordem Federal dos Advogados deveria chamar o presidente. Sem dúvida. Para uma palestra e fazer um acordo nessa palestra no Congresso brasileiro, assim como com a contabilidade, botar vocês no anexo 3. Seria ótimo que a gente tenha essa questão também. Esse lobby aí, vocês estão perdendo a oportunidade de fazer, não, entendeu? E até porque, assim, a depender do escritório, faz toda uma diferença isso aí, né? Caramba, né? Já tá 4-3 só de INSS. Sim. Mas aí tem aquelas coisas também, né? Que tá ligado ao regime tributário, mas tá ligado às permissibilidades que hoje o STF vem desmoronando elas. Então, por exemplo, terceirizar, trabalhar em parceria. Isso aí foi ótimo. Modalidades de contratação, porque assim, quando a CLT mudou, não é tributário federal, mas interfere. Por quê? Das contribuições. Com certeza. Né? Por que interfere? Porque eu poder trabalhar em parceria com modalidades de constituições de empresas é muito bom, porque eu posso, por exemplo, criar uma SCP, fazer uma sociedade de propósito específico, um trabalho determinado, juntar grupos de empresas, terceirizar minha atividade principal, entendeu? Isso são coisas que tributariamente tem toda a diferença. Sim. E que, de repente, não estou falando só de ser presumido real ou simples, mas estou falando da forma de contratação que interfere. Porque quando você entra para fazer um serviço desse numa empresa, você tem que saber como a empresa trabalha. Tô certo? Certo. Então o cara não vai te contratar como advogado, sei lá, e ele não. O que é melhor? Tá aqui meu faturamento. Não. E isso é importante dizer. É tudo customizado, né? Assim, não tem receita de bolo. Você tem um ponto Sim. de partida normal ali. Mas assim, cada mergulho é um flash, como diz o outro lá. Cada empresa é uma história, cada negócio. E daqui a 6 meses, como você disse no início, pode mudar. Muda. Porque o mercado pode tomar uma... Como a gente aconteceu nos últimos 2 anos, né? Eu acho que a gente nunca passou por uma mudança de comportamento. Sim. Mesmo quando a gente saiu, sei lá, de 96 para 2005, por exemplo, vamos dizer assim, esses foram os 10 anos de muita mudança, a gente nunca passou por uma mudança tão robusta de comportamento como na pandemia, Augusto. Também acho. E aí uma mudança não só de consumidor, né, mas de até como você vender para se manter. E aí a diferença tributária ela é gigantesca. Então aí esse momento foi o momento que as empresas e foi o momento que os advogados trabalharam muito. Né, que eu falava assim, não, e aí? Ninguém tinha tempo para nada. Não, e assim, e nós fizemos essa realidade lá no escritório, assim, hoje, assim, muda tanto a forma de você abordar, de você entregar o interesse da pessoa sobre o seu conteúdo, como a distância ficou encurtada, né? Hoje a gente trabalha em 8 estados diferentes aí, assim, daqui de Vila Velha, né? E assim, inimaginável isso em outro contexto. Eu tenho cliente no Piauí. Então, tá vendo? Então assim, isso aí... Inimaginável, realmente, porque é um serviço de pessoalidade, né? Sempre foi dito como isso, né? Tanto a advocacia quanto a contabilidade são serviços de pessoalidade. Então eu não conseguia me imaginar prestar um serviço para alguém fora do Espírito Santo, porque a pessoa tem que me conhecer, tem que conviver comigo, tem que fazer reuniões presenciais. Sim. E hoje isso mudou. E mudou para planejamento também, né, Não, totalmente. Tipo assim, porque eu acho assim, tirou o medo de você entregar uma informação pra pessoa que, em tese, seria sigilosa. Eu ia fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta pra você. Faz. Bem, eu tenho um sócio que é advogado, né? E ele fala assim pra mim, nunca acredite no que o cliente faça, peça documento. Exatamente. O que ele faça, peça documento. Quando o cliente está fora, você vai fazer um planejamento tributário de regime tributário, como é que você faz com a qualidade das informações? Assim, é um pouco de presunção, né? Assim, você pede as informações... Tem que tomar aquilo como verdade. Tem que tomar aquilo como verdade. E aí você ir questionando o cliente, enfim... E até ele chegou, cara, isso faz sentido pra você? Faz. Só que realmente, às vezes na hora que você vai implementar, a situação não é bem essa. Mas você já vai, com o tempo, vai ficando treinado a entender onde é que podem estar os problemas, você entende as atividades também, né? E é normal a gente se especializar por atividade, porque, né, um cliente indica pro outro e vai chamando. E é assim, e aí é importante até pra nossa saúde, né? Física e mental. Você eliminar o estresse da novidade, da surpresa grande, quando você tá num ramo e depois pula pro outro. Na verdade, quando você vai repetindo aquilo ali, é um pouco de... Podemos até falar disso. De posicionamento, de estratégia mesmo. Nossa, é super importante isso que você tá comentando. Não só pra quem tá ouvindo a gente, mas assim, pra nós mesmos como profissionais. Sim. Eu defendo a mesma bandeira. Eu acho que a gente tem que especializar. Eu falo assim, nós vamos atender todo mundo.
mas a gente não vai necessariamente trabalhar para todo mundo. Por isso que a parceria é legal. É exatamente. Porque o cara procurou o Augusto, porque o Augusto é fera em regime tributário. Mas vamos supor que o Augusto é muito bom agronegócio e indústria. É isso. Porra, e aí eu vou vir com o Augusto para construção civil. Cara, Não, ele é nunca outra mexeu coisa. na área, é outra não, coisa. lá tem um regime, aquele regime de tributação especial, que é outra coisa também, entendeu? Para falar de regime, né? A construção civil tem isso Tem o aí. RET. Então, assim, eu falo isso lá no escritório, que a advocacia tinha muito isso, né? Escritório de advocacia, advogado, corrige tudo. Eu falei, não, cara. E assim, foi uma inflexão que eu tive. Eu falei, só vou fazer tributário. E aí depois eu falei, só vou fazer tributário relacionado a isso aqui. Tem coisas que vêm, eu sei fazer, eu sei orientar, mas não cabe mais hoje, né? Porque é tempo, porque é Isso que eu energia. ia falar, o time é diferente, a energia que você vai despender é Sim, diferente. sim. Muito legal isso.